Olá a todos vocês que estão acompanhando a programação da TV Câmara aqui pelo canal 4 da NET e também pelo portal www.riopreto.sp.leg.br. Obrigado pela audiência. Este é o Câmara Cidadania, que vai abordar mais uma vez um assunto de interesse do cidadão. Hoje, trazemos em nossos estúdios a senhora Iraides Rodrigues do Nascimento, que é presidente do CMDI, que é o Conselho Municipal dos Direitos do Idoso. Obrigado por aceitar o nosso convite. Iraides, seja bem-vinda. Obrigada. Nós aqui agradecemos a acolhida e estamos disponíveis. Iraides, a primeira pergunta é aquela que todo mundo faria, né? Quando foi criado o Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, o CMDI? O CMDI, que é o Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, ele foi criado pela Lei 8.815 municipal, no dia 11 de dezembro de 2002, com o apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social, completando hoje 15 anos atualmente, né, de fundação. Antes o que era, Iraides? Antes de funcionar o Conselho, existia alguma entidade, existia algum órgão que trazia algum benefício para o idoso? Existiam alguns movimentos, mas não assim declarados, né? Como é hoje estruturado o Conselho Municipal dos Direitos do Idoso. Tá certo. E qual é o objetivo do CMDI? O objetivo do CMDI é promover e avaliar, participar da vida do cidadão, o exercício pleno do cidadão. Certo. Desse objetivo claro que você me explicou, vocês têm algum ponto que vocês acham falho nessas medidas protecionistas ao idoso? Vocês acham que tem que melhorar em alguma coisa? Não, todas são ótimas, boas, precisa melhorar, muita coisa sim. Nós temos que garantir realmente a efetiva dignidade humana para com os idosos. E vocês se reúnem sempre para discutir esses assuntos? Como é que funciona realmente? O Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, ele é um órgão colegiado. Ele é deliberativo, ele é também controlador e fiscalizador. Esse órgão, nós nos reunimos toda primeira quarta-feira do mês, onde os assuntos são pautados e discutimos um por um, resolvendo as situações existentes no município, junto a todos os indivíduos acima de 60 anos. Quantas pessoas fazem parte desse conselho? Esse conselho é formado por membros do poder público e membros da sociedade civil. São 11. Indistintamente? Tanto, não importa o sexo, não importa a profissão? Não. Ok. É representado, sim, por segmentos. Por segmentos. OAB, os conselhos deliberativos, né, os profissionais, as instituições, a Delegacia de Proteção ao Idoso, a Promotoria Pública, a Defensoria Pública, as representações de grupos de idosos. São muito ampla a atuação do Conselho. Talvez seja essa também a questão e a pergunta que nós vamos ouvir nas ruas. Eu gostaria que, inclusive, a senhora explanasse com um pouquinho mais de detalhes para a gente. Vamos lá? Como o CMDI é formado? O CMDI ele é um órgão colegiado, deliberativo, fiscalizador e controlador. Ele é formado por membros do poder público e membros da sociedade civil, representados por vários segmentos, de grupos de idosos, instituições de longa permanência, a Delegacia de Proteção do Idoso, a OAB, o Conselho de Psicologia, Conselho de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, e ele também é aberto, ele é do povo, ele é público. As nossas reuniões acontecem toda primeira quarta-feira do mês, às 8 horas da manhã. Iraides, uma perguntinha. Quem é realmente o responsável pelo idoso? O responsável pelo idoso, a princípio, é a família. A família, a comunidade, a sociedade e, finalmente, o poder público. E essas pessoas responsáveis, por exemplo, quando a pessoa não tem uma família, ou tem uma família adotiva, ou mesmo que não tenha uma família, uma pessoa, por exemplo, um morador de rua, né, que é um idoso,
que passa a ser idoso, quem que o trata, quem que é o responsável por essa pessoa? Ele é assistido, sim, dentro das normas. Ele passa por uma triagem junto ao CREAS, que é o Conselho Regional Especializado de Assistência Social, que faz a triagem, estuda acompanhamento com visitas e encaminhamentos onde for necessário. Certo. Abrigamento e tudo mais. Essas casas de repouso, asilo, não é, que mantêm uma população de idosos, às vezes as pessoas têm condições até, porque a própria família repassa a aposentadoria, mas outras não. A pessoa se encontra sozinha. Não depende só do asilo, essa responsabilidade, não é? As instituições públicas, nós temos 4. E as instituições privadas são as clínicas de repouso. Eles têm, assim, aposentadoria, todos eles têm. Independente de ser a aposentadoria dele ou ele tem o LOAS, que é a Lei Orgânica de Assistência Social. Então, eles têm uma participação, sim. E desde que a pessoa é inserida, por exemplo, nesse ambiente, automaticamente há uma triagem. Ah, sim, é uma triagem, um acompanhamento, todas essas instituições de longa permanência, a pública ou a privada, existe profissionais, equipamento, todo o atendimento, acompanhamento junto a essas instituições. Inclusive, são fiscalizadas também pelo Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, Promotoria Pública e a Anvisa, que é o trabalho entrosado. E você, como parte integrante do Conselho e presidente, inclusive, você acha que hoje, atualmente, o idoso ele tem sido mais protegido? Tem sim a proteção, mas precisa muito mais, porque a nossa população cresceu muito e tem muitos idosos e os problemas gerados socialmente não foram resolvidos. Da saúde, da educação, da justiça social. Então, nós temos muito que melhorar os equipamentos de atendimento aos idosos. Todas as esferas, a municipal, estadual e federal. Vocês buscam auxílio no município, é claro, mas vocês têm algum auxílio extra-município, por exemplo, do governo estadual e do federal? Não, nós não temos recurso. Nós temos o apoio à logística administrativa, que é oferecida pela Secretaria de Assistência Social. Municipal. Existe agora um fundo que está sendo criado e provavelmente o Dr. João vai colocar mais alguma coisa. Certo. Vocês pretendem com isso? Desenvolver projetos sociais em favor do idoso. Ah, certo. Todo tipo de projeto social. Do céu. Tá. E a inserção desse idoso de todas, a partir de que idade e até quando? Até o idoso se sentir útil e se sentir proveitoso, não? A idade do idoso, que preconiza no estatuto, é igual ou acima de 60 anos. Aí já está dentro do nosso atendimento. Nós vemos pela mídia até muitos movimentos sociais, ou excursões, jogos. Isso daí é promovido por quem? Quem que idealiza? O próprio Conselho tem parte integrante nesses assuntos culturais e sociais? Nós participamos assim em parceria, porque geralmente as viagens, os encontros que são feitos pelos idosos, são feitos através da Secretaria de Assistência Social. Eles têm sim passeios, jogos, atividades. Nós estamos sempre apoiando, estamos na retaguarda de apoio. E a senhora acha que com o que vem por aí de benesse para os idosos, é suficiente ou sempre vai haver uma reivindicação para melhoria de vida, para qualidade de vida, até para a própria aposentadoria, que eu sei que é no âmbito federal isso, que o aposentado luta muito. Bastante. Para adquirir os seus direitos. A senhora acha que o Conselho pode ajudar, nesse caso, por exemplo, até no setor de informação ou até de encaminhamento desse idoso a alguma instituição? Sim, nós participamos bastante, orientamos, divulgamos o Estatuto do Idoso. E no que se refere à aposentadoria, há muita reclamação da aposentadoria, há muita reclamação do fator previdenciário, que também diminui muito o salário dos aposentados. E o que nós podemos fazer? Agora, para o fim de novembro, estamos programando uma conferência municipal, que será discutido tudo isso em grupos
nuclear os grupos para a discussão da melhoria de qualidade de vida. Para quê? Para melhorar as políticas públicas. Nós vamos propor políticas públicas para melhorar a condição de vida do idoso. E abrir espaço também. Com o tema que está sendo elaborado e estudado é protagonismo e empoderamento da pessoa idosa por um Brasil de todas as idades. Muito bom. Nós vimos na imprensa essa semana problemas com o trânsito de pessoas idosas interestadual e intermunicipal nos ônibus. Parece que não está se cumprindo leis, até municipais, em que o aposentado tem direito a uma passagem grátis, desde que comprada ou avisada antecipadamente. Mas parece que é difícil fazer com que as pessoas, os empresários, entendam que o idoso tem esse direito. O que precisa se fazer valer nesse ponto? O que a senhora acha? Realmente nós estamos fazendo assim, a fiscalização, nós oficializamos essas empresas quando tem denúncias. Então, o idoso faz as denúncias, nós acionamos as empresas. Quem vai detalhar melhor isso tudo na área jurídica, é o Dr. João, que ele também escuta. Ok, então. Nós vamos para mais uma perguntinha de Rui Iraídes. Vamos Obrigada. lá? Quais os direitos fundamentais do idoso? Os direitos fundamentais, um dos principais é a efetivação da vida. Todo idoso precisa ter esse elemento fundamental. Ele tem direito à alimentação, ele tem direito à educação, cultura, trabalho, lazer e cidadania. Esses são os direitos fundamentais dos idosos. Iraídes, qual é o número da população idosa na região de São José do Rio Preto? Na nossa região, em São José do Rio Preto, a aproximação de número de idosos é de 67 mil pessoas. E por que será tanto isso? É um fenômeno novo que está existindo na humanização, né? Na história de vida do idoso. A longevidade. É. E essa população, a tendência é de que se cresça ainda mais. Muito mais. Por quê? Porque o idoso hoje ele é ativo, as tecnologias de saúde melhoraram, eles participam dos grupos de convivências, eles se relacionam mais, eles falam mais, eles estão se interagindo muito mais. Certo. Dentro dessa estatística que você nos mostrou, em cada região existe um conselho? Existe, em nível estadual, existe um conselho municipal? Existe vários conselhos municipais, o conselho estadual, a quem nós temos contatos, e também o Conselho Nacional do Idoso. E vocês interagem? Sim, interagimos sim. Participamos até em São Paulo de reuniões. Ah, é? E no caso, por exemplo, desses conselhos, vocês têm ideia, por exemplo, de como se chegar a um consenso, por exemplo, no caso das aposentadorias? A esperança nossa é nesse encontro, nessa segunda conferência municipal nossa, através dos grupos de discussões, chegar a um consenso para melhorar essas condições de vida do aposentado. Por quê? Desses resultados da nossa conferência, aí parte para a conferência estadual, que vai levar daqui de São José do Rio Preto. Depois da conferência estadual, aí acontecerá a de Brasília, que também vai chegar até lá. Que vai chegar, vai. Então, é uma esperança nossa. Não, ok. Tem mais uma perguntinha para você. Vamos lá, Iraídes? Obrigada. Eu gostaria de saber se a população do Brasil está envelhecendo. Sim, a população do Brasil está envelhecendo. Por quê? O idoso ele está tendo assim, uma convivência melhor na parte de saúde, tecnológica, das convivências, dos grupos de trabalhos, envelhecendo rapidamente e muita preocupação para os nossos poderes, tanto público, municipal e federal. Por quê? Os equipamentos que nós temos não estão adequados para atender a maioria dos idosos. Você disse que a saúde contribui para que haja esse fator de longevidade. Eu diria também, e faria uma pergunta para você. No caso, por exemplo, do idoso que continua trabalhando e já passou dos 60 anos,
ele tem um incentivo, além da família, é claro, mas ele tem um incentivo que ele possa produzir mais, porque sempre foi dito que em determinado momento da vida ele tem que parar, ele tem que se aposentar e fim. E não é isso, né, Iraides? Tem muitos que continuam trabalhando. Existia, sim, junto à Previdência Social, um acordo de permanência no trabalho. Hoje, me parece que não existe. Então, o idoso continua trabalhando e até a hora que ele quiser. A hora que ele quiser aposentar, aí praticamente ele fica trabalhando de graça, né? Ok, então. E a qualidade de vida? Nós vamos falar de qualidade de vida. Ela é tão importante quanto a longevidade? Sim. A qualidade de vida é assim, porque nós temos que cuidar da efetivação de vida, da condição de vida das pessoas, para que eles convivem num ambiente saudável, uma atmosfera acolhedora, para que ele possa desenvolver enquanto pessoa, indivíduo, idoso. Certinho. Nós vamos voltar para as ruas. Agora tem uma pergunta muito importante para você, Iraides. Qual a importância do Estatuto do Idoso? O Estatuto do Idoso, ele foi criado em 2003, ele está completando 11 anos e foi um ganho para a sociedade brasileira, porque pregoniza os direitos de todos os idosos. Precisamos, sim, divulgar muito esse estatuto, fazer com que todo idoso que fiscalize através do Estatuto do Idoso as instituições onde ele está sendo atendido, para que ele possa obter os resultados adequados para a sua situação de vida. Ok, Iraides. Agora, talvez o idoso, a pessoa que esteja assistindo o nosso programa, pergunte isso também. Como eu faço, como o idoso faz para denunciar os maus tratos? O que ele deve fazer? Qual é a primeira atitude dele? Para denunciar os maus tratos dos idosos, poderia estar comparecendo à sede do Conselho do Idoso, que fica na rua Maximiano Mendes, 154, no bairro Santa Cruz. Ou pelo telefone 3211-1850, que tem o profissional adequado para receber as denúncias e, dependendo da demanda, que nós vamos encaminhar aos órgãos competentes, que tem casos que é para delegacia, outros são para promotoria, outros é para a Secretaria de Saúde, outros é para a própria Secretaria da Assistência Social. Nós temos um grupo também de conselheiros que fazem a fiscalização nas instituições de longa permanência, que são as clínicas de repouso, que também acompanham todo esse trabalho de fiscalização junto da Anvisa. E há muita denúncia, Iraides? Tem sim, tem bastante. Aí, no caso, por exemplo, do idoso que talvez já não tenha mais aquela consciência, esteja acometido de alguma doença que não permite que ele raciocine, e ele sofre algum tipo de abuso, algum tipo de maltrato, quem que pode falar por ele? Havendo a denúncia, nosso conselho faz a visita, né, o encaminhamento, geralmente para a Secretaria de Saúde, para avaliar essa saúde desse idoso, e no caso dele não ter família, um acolhimento, ou no caso da negligência, que é muito amplo esse termo, negligência, da família, será também encaminhado para a promotoria pública, que faz uma avaliação. Há casos, por exemplo, que a própria família comete o maltrato no idoso e às vezes até um vizinho pode ligar e pode fazer essa denúncia. É que eu falo, a negligência ela é ampla porque muitas vezes faz uma denúncia do idoso. A família tem o idoso lá na casa dele. Acontece que ele precisa sair, ele precisa trabalhar, senão ele não vai comer. E não tem quem cuide desse idoso. Tá? Então, é um caso também que nós temos que prestar muita atenção, acompanhar e avaliar para que esse idoso tenha resguardado o seu direito à vida. Iraides, nós sabemos que o idoso hoje participa ativamente da vida social, em todos os pontos. Ele vai para o banco, ele vai para o cinema, ele vai para o teatro. Nem sempre essas casas, esses estabelecimentos, estão providos de segurança. Um corrimão, não é? Um piso um pouquinho mais adequado. Como é que é feita essa fiscalização?
Essa fiscalização, havendo alguma denúncia, é encaminhado para o Conselho do Idoso. Nós temos o Conselho da Pessoa Deficiente, que trabalha e estuda a acessibilidade, que toma as providências necessárias. Nós vamos fazer agora um pequenino intervalo e a gente volta já já com o Câmara Cidadania. É um instante só. Estatuto do Idoso, artigo 3º. É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso com absoluta prioridade a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Olá a todos vocês que estão acompanhando a programação da TV Câmara aqui pelo canal 4 da NET e também pelo portal www.riopreto.sp.leg.br. Obrigado pela audiência. Este é o Câmara Cidadania, que recebe hoje mais um convidado que vai falar sobre os direitos do idoso. É o Dr. João Campanha, que é coordenador de recursos financeiros e representante da OAB, junto ao CMDI, que é o Conselho Municipal do Direito do Idoso. Muito obrigado pela sua presença, doutor. Seja bem-vindo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Ok, doutor. Nós temos muitas dúvidas quanto à garantia, quanto ao direito propriamente dito do idoso. Quais são esses direitos? Quais são os direitos da pessoa idosa? Bom, além de todos os direitos previstos a qualquer cidadão brasileiro, existem os regidos no Estatuto de Idoso, que são aqueles que a população já tem muito conhecimento, que é o direito à prioridade no atendimento em órgãos públicos, o direito às filas preferenciais, reserva de 3% de moradia em conjuntos habitacionais, além de preferência nas políticas sociais. Tá? No caso, por exemplo, a pessoa idosa, ela tem todos esses direitos que o senhor falou. Se ela notar que ela está sendo colocada de lado, rechaçada, o que ela deve fazer? Bom, ela deve reclamar por seus direitos. Ela deve pleitear ao local que ela está. Em caso de negativa de prestação de serviços, ela pode ligar no CMDI, no telefone que já foi divulgado, ou ir pessoalmente, ou, em último caso, ligar também para a polícia, pegar o 190 e ligar e solicitar a presença de um policial no local. Para fazer valer os direitos. Para valer os seus direitos. Ok. E quais são os direitos garantidos ao idoso na área social, doutor? Na área social é o famoso LOAS, que todo cidadão com mais de 65 anos de idade, que não tenha proventos próprios e que a renda per capita dos moradores da sua residência seja inferior a 25% do salário mínimo, ele tem direito a um salário mínimo mensal, através de pleitear junto ao INSS no LOAS. Doutor, o senhor falou em LOAS. O que seria? É a Lei Orgânica de Assistência Social, foi criada em 1994 e prevê, entre outras coisas, o direito a um salário mínimo mensal ao idoso com mais de 65 anos de idade. Tá certo, então. Nós vamos para a primeira participação de rua, doutor. Vamos lá? Qual é o direito do idoso referente à saúde? Luiz Fernando, o direito à saúde, existe o direito ao remédio de uso continuado, que tem que ser fornecido de forma gratuita. Além disso, o direito a próteses, todas as próteses em todos os sentidos. Fora isso, se o idoso ele está acamado ou em situação ou com doença degenerativa, algum tipo de doença, ele tem direito a um acréscimo de 25% na sua aposentadoria. Então, em vez de receber o 100% que ele está recebendo,
ao acréscimo de 25% acima do valor que ele está recebendo, que tem que ser pleiteado junto ao INSS. E esse pleito se faz na medida em que ele se encontra nessa situação, inválido ou precisando, por exemplo, da prótese em si. Da prótese não, seria mais caso, por exemplo, ele sofreu um AVC e está acamado, enquanto ele está de forma incapacitada de se cuidar, que ele depende de terceiros que cuidem dele. Ah, sim. Ele tem que pleitear. Isso não é muito divulgado pelo INSS, mas se o INSS negar, ele pode pleitear na justiça esse acréscimo de 25% aos seus rendimentos. Ah, tá ok. E, doutor, os direitos quanto ao transporte coletivo. No programa passado, nós conversamos com a Iraides, que faz parte do conselho também, e ela falou que é um problema. Como se dirimir esse problema? Como é que a gente vai chegar a um ponto em que o idoso possa realmente conseguir a sua passagem sem questionamento? Certo. Existe no municipal, que é o direito às vagas, e também no intermunicipal. O maior problema que nós estamos vendo hoje é no intermunicipal, que algumas empresas ficam criando obstáculo na hora dele conseguir esse direito. Esclarecendo, para ele ter esse direito, ele tem que ser acima de 60 anos e receber até 2 salários mínimos. Ele tem que pleitear até 5 dias antes da data que ele pretende embarcar. Ele chegando no local, começar a haver obstáculo, de novo ele vai ter que pegue o nome de 2 testemunhas ali presentes, o nome e o endereço, diz que o 190 e aguarde a viatura policial chegar. Chegando lá, ele faz um termo, depois denuncia para nós no CMDI, para nós tomarmos providência. Porque não adianta ele só negar que está sendo concedido, virar as costas e ir embora e reclamar. Ele tem que tomar uma atitude. Tomar uma atitude e juntar prova. Uma prova mais fácil para ele seria o 190 da Polícia Militar. No caso, se a pessoa se sentir constrangida, doutor, não quiser fazer a denúncia ao policial, na polícia, o que ele deve fazer? Ele pode tomar alguma outra atitude? Ele pode ir lá no CMDI fazer a denúncia, mas a denúncia, nesse sentido, seria o ideal ele se identificar, fazer uma denúncia por escrito, porque aí nós temos como chegar e concretizar que no dia tal, na hora do mercado, ele esteve lá e fez, aconteceu tais fatos. Certinho. Agora nós vamos perguntar para o senhor o seguinte: os direitos em relação à pessoa idosa e sua família, como é que funciona isso? Bom, em relação à sua família, os direitos de... Ele tem que ser tratado com dignidade, né, pela família, porque muitos idosos são tratados... não são ouvidos, tem que ter o respeito ao idoso. Inclusive o respeito psicológico. Se ele sentir, alguém tiver algum conhecimento que ele está sendo molestado psicologicamente, não é só agressão física, mas tem o assédio, o psicológico e o dano moral. Ele tem, isso aí pode ser denunciado no CMDI, e nós tomaremos alguma atitude. Nós sabemos de casos, por exemplo, de pessoas idosas que contraem o mal de Alzheimer, e muitas famílias tratam, cuidam, mas em outras famílias as pessoas, parece que há um desleixo e deixam essas pessoas ao léu. Então, se houver, por exemplo, algum modo de se denunciar isso, é passível que o Conselho, por exemplo, tome uma providência? Sim, basta ir no CMDI ou por telefone fazer a denúncia, que nós iremos lá fiscalizar e ver o que está ocorrendo. Tá certo então, doutor. Mais uma perguntinha de rua, vamos lá? Qual o direito do idoso em relação ao trabalho? Ricardo, ele tem que ser tratado de forma natural, ele não pode sofrer nenhum preconceito pela idade. E entra de novo alguns problemas com assédio moral, pela idade, ele tem que tomar atitude. Ele pode denunciar no Conselho do Idoso, pode denunciar no Ministério do Trabalho também, e nós tomaremos providência no sentido de ir lá fiscalizar e ver o que está ocorrendo em relação a ele, mas não pode deixar passar a situação em branco. Pegando carona nessa resposta, doutora, a gente sabe que tem muito aposentado ou muita pessoa idosa
e talvez até aposentado que quer trabalhar, que quer continuar na ativa. E muitas empresas não dão oportunidade justamente pelo preconceito, velado ou não, mas pelo preconceito. É passível de denúncia também? Sim, de novo ele tem que pegar uma prova. Hoje, praticamente todo mundo tem um celular. E no celular tem como gravar as conversas, ou tirar uma foto ou filmar. E se ele, de novo, não conseguir usar algum meio de tecnologia, ele pode chamar a polícia. Se ele não quiser chamar a polícia, ele consulte um advogado, que o advogado vá tomar as providências em relação ao caso. Tá certo. De novo, dano moral. Dano moral. E quais os cuidados, doutor, que a pessoa idosa necessita em relação ao seu patrimônio? Bom, esta é uma situação delicada. Eu não aconselho pessoalmente o idoso tem uma tradição de fazer doação do seu patrimônio. Eu não aconselho a doação, porque enquanto ele não fizer a doação dos seus bens, ele vai ter o controle dos seus bens, porque ele nunca sabe o dia de amanhã, né? Então, mas se o idoso quiser deixar algo preparado, ele pode fazer um testamento. Existem 2 tipos de testamento, o testamento velado e o testamento aberto. Então, ele vai no cartório de notas e faça um testamento, que seria o ideal, porque ele pode mudar esse testamento caso no futuro há alguma negligência de algum parente. Ok, até porque, às vezes, alguns parentes pressionam para que ele passe a propriedade ou o patrimônio em nome de outrem, e isso daí seria muito mal, né? Sem dúvida. Inclusive, hoje nós temos um problema de drogas, que muitos usuários, algum idoso pode ter um parente usuário de droga que pode ir para cima do patrimônio dele. Por isso, se ele fizer a doação, ele fica complicado depois ele dar com a decisão que ele vai ser negligenciado pela família. Então, o ideal seria ele fazer um testamento. Um testamento. Quais as preocupações para o fornecimento de uma procuração? Bom, uma procuração, estou falando da procuração pública, ele tem que tomar muito cuidado, porque na hora que ele chega no cartório, geralmente, hoje, no meio de informática, já tem uma procuração pronta. Mas eu aconselho ele ler integralmente essa procuração e colocar um prazo de validade. Não pode deixar por prazo indeterminado. E bem como colocar de forma específica para o que seja aquela finalidade. Ou seja, se é para ir ao INSS, se é para a venda de um imóvel, e especificar qual imóvel que está sendo vendido, o que deve fazer no INSS. Ele tem que colocar isso para o cartório, não fazer isso e deixar em branco. Colocar um prazo de validade é altamente recomendável. E essas pessoas que procuram um cartório, o senhor aconselha que vá com um parente, uma pessoa um pouco mais esclarecida, para que não aconteça esses deslizes? Sem dúvida, ele tem que ir com alguém de confiança dele. Se por acaso ele está se sentindo pressionado por algum familiar, leve um amigo, leve um vizinho para ler com atenção, porque na hora da pressão, de repente, ele pode passar alguma coisa em branco. Então, tem que levar com alguém que não esteja pressionado para ler esta procuração. Doutor João, mais uma perguntinha de rua para o senhor. Doutor, quais os cuidados que o idoso tem que ter com o cartão de crédito? Reginaldo, aqueles cuidados básicos, não divulgar a senha. Quando ele estiver no banco ou no caixa eletrônico, não peça informação para qualquer pessoa, identifique um funcionário. Nem sempre o funcionário está ali na recepção, de repente ele tem que ir dentro da agência e procurar um outro funcionário. Tomem sempre cuidado. E as senhas, ele pode colocar algo marcante na vida dele, não a data de nascimento. Data de nascimento é uma data já conhecida pelos malandros. Então a gente tem que colocar uma data, por exemplo, data de casamento, data de nascimento de um filho e não dele, ou o endereço da casa dele, algo que seja de difícil identificação. Doutor, a gente sabe que não só idoso, mas muitas pessoas também cometem esse erro de sair do banco contando nota. Eu acho que isso daí deve prevalecer o bom senso, que a pessoa confira dentro da própria unidade bancária, para depois então sair. Sem dúvida. No dia do pagamento, no começo do mês, os malandros já sabem que os idosos vão comparecer ao banco. Então ele saca o dinheiro, se for sacar, eu não recomendo que saque tudo, deixe um pouco, volte outro dia para sacar o restante. E no dia que ele sacar, antes de sair, dá uma olhada quem está próximo dele, vê quem são as pessoas que estão cercando ele antes de sair.
Doutor João, quais são os benefícios relativos à pessoa idosa em se tratando de INSS? Bom, tem a aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de serviço, a pensão pelo falecimento de um cônjuge e o LOAS também, que o LOAS que é o caso do idoso que nunca contribuiu e com mais de 65 anos ele tem direito a um salário mínimo. E o direito também que foi dito, que é em caso de incapacidade desse idoso, acrescentar 25% ao valor do benefício. E o Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, ele pode ajudar quando uma pessoa necessita de uma aposentadoria ou um esclarecimento sobre a aposentadoria? Ele pode orientar como essa pessoa deve proceder, mas ele não é o órgão que faz. Ele encaminha para o INSS ou, se for o caso, os sindicatos, quando é o trabalhador rural, para ele requerer junto ao local ideal. Isso também seria para o auxílio-doença, alguma coisa também nesse sentido? Sim, auxílio-doença, acidente de trabalho, todos. Ok. Doutor, violência, nós vamos falar de violência contra o idoso. Como é que está a violência contra o idoso? Como é que vocês têm visto isso? Olha, a violência hoje começa dentro da residência do próprio idoso. Existe a violência psicológica, que é o não ouvir o idoso, fingir que ele não está presente, tratar ele de forma chacosa. Então, nós temos que tomar atitude, não podemos deixar passar essa situação. Se tem alguém que tem conhecimento que está acontecendo isso com seu vizinho, com algum parente, denuncie no CMDI para tomar providência. Fora isso, tem os outros procedimentos de filas, de ser maltratado de forma jacosa também, porque quando o idoso chega numa fila, alguém pode não ficar contente com ele ter o direito a atendimento prioritário. Então, também, se houver algumas formas jacosas de tratamento, ele tem que tomar atitude, não pode deixar passar essa situação em branco. A gente sabe de muitos comentários, inclusive de pessoas idosas que não conseguem se assentar nos bancos dos ônibus preparados para eles. Qual é a atitude dentro de um ônibus em movimento? Certo. Se ele tiver um celular de novo, ele filme, grave, pegue o nome de pessoas que estão do lado, que possam testemunhar. E aí, assim que o ônibus parar ou ele chegar no seu objetivo, diz que o 190 ou vá à delegacia ou vá ao CMDI e denuncie. Mas pegue subsídios sobre esse denúncia, que no dia tal hora, o motorista do ônibus tal tomou tal atitude, ou os passageiros. Mas tem que pegar provas, porque senão fica muito subjetivo e não consegue solucionar. Doutor, mais uma perguntinha para o senhor. Como é organizada a área social para o idoso? NIUDET, tem o SUAS, que é o sistema, que ele regulamenta através do CRAS e do CREAS. Os CREAS, existe um aqui no município de Rio Preto que dá atendimento mais específico ao idoso. E o CRAS é a porta de entrada do idoso. Ele pode solicitar os endereços juntos às unidades básicas de saúde. Ele pode chegar na unidade básica de saúde e perguntar onde tem um CRAS no seu bairro. Geralmente, aqui em Rio Preto, não são todos os bairros que tem, mas ele pode perguntar qual é o próximo da sua residência. Chegando lá, ele vai ser incluso no sistema. Se for um caso específico dele para o CREAS vai tomar as medidas de gerenciamento da situação. Doutor, e quais são as principais causas ou os principais crimes cometidos contra o idoso? A negligência, a violência sexual e a violência financeira também, que não deixar o idoso usufruir dos bens ou dinheiro que ele possua. Nós sabemos de alguns casos, às vezes raro, mas existem esses casos, de a família colocar o idoso como incapaz e ele não ter a possibilidade de se defender. Então, a família procura realmente um corpo jurídico para destituí-lo de todo o poder. Existe alguma maneira de proteger esse idoso, doutor? Ele vai ter que passar por uma perícia.
médica. Nessa perícia médica, ele tem que deixar qual é a situação dele, ele tem que afirmar. Fora isso, tem o Ministério Público, que ele vai ter que passar também por uma entrevista com o Ministério Público, ele tem que falar isso ao promotor do caso, ele tem que exigir a presença do promotor no processo dele, de forma verbal, ele vai exigindo, fora que ele é obrigado a participar do processo. Ele também pode ir na delegacia do idoso, que aqui em Rio Preto funciona no mesmo prédio junto à delegacia da mulher. Okay. Ele pode chegar lá e fazer essa denúncia, que ele está sendo pressionado, qual é a situação dele. E lá eles vão tomar atitude. Ou também no CMDI. Certo. O CMDI realmente é um órgão que até aconselha as pessoas idosas a tomarem as suas atitudes. Sem dúvida. O CMDI, digamos, seria a porta de entrada. Lá nós encaminhamos para a delegacia do idoso, para o Ministério Público, para todos os órgãos que for necessário, se for previdenciário, lá tem um encaminhamento. Ok, doutor. Infelizmente, a gente já chegou ao final do nosso programa. Eu espero que você tenha gostado do assunto. Doutor, agradeço mais uma vez a sua presença, né, e a sua consideração final. Muito obrigado. Eu agradeço o convite, agradeço a TV Câmara por nós estarmos aqui presentes, divulgando o CMDI. Obrigado. O Câmara Cidadania volta semana que vem com outro assunto de interesse do cidadão. TV Câmara, o canal do Legislativo.